Olá, pessoal. Eu sou Maria Fernanda Violatti, Head de Fundos Listados no Research da XP. E hoje, na nossa edição especial no Expert Talks, a gente está diretamente aqui da Expert. A gente vai bater um papo com Flávio Canho, sócio e gestor da Quineia Investimentos. E ao meu lado, Vinícius Duarte, Head da mesa de fundos listados na XP. Fala, Boa pessoal. tarde. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer, Flávio, receber você aqui. Prazer todo meu. Obrigado, Machê. Obrigado, Vini. Uma honra estar conversando com vocês aqui na Expert. Muito bom, muito feliz de ter aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Flávio, muito especial a sua participação. Bom, para a gente começar, queria entender um pouquinho mais da sua história, da história da Quineia, que eu acho que as duas histórias se cruzam aí, um pouco do passado e também da construção, inclusive das atuais frentes da gestora, e até falar um pouquinho da sua própria trajetória profissional e um pouco de onde você almeja chegar até juntamente aí com a Quineia. Vamos lá, Mafê. Falando um pouco de Quineia, depois eu conto um pouco como eu cheguei à Quineia. A Quineia é uma gestora de recursos. A gente nasceu em 2007, foi uma associação com o Banco Itaú desde o início. A empresa foi fundada por ex-executivos do Bank Boston, com essa proposta de gestão de investimentos alternativos, que hoje, em 2023, nem são tão alternativos assim. Estou falando de private equity, imobiliário, infraestrutura, mas naquela época o país tinha um nível de juros super elevado e era um outro mercado de capitais, eram investimentos alternativos. E hoje a empresa tem basicamente 5 pilares. A gente faz gestão de fundos multimercado, fundos imobiliários, private equity, infraestrutura e, mais recentemente, agro. Temos aproximadamente 92 bilhões de reais sob gestão e somos um time de 180 pessoas. Então, essa é a plataforma. A gente tem três P's de pilares, né? Uma gestão bem robusta, né? Sim. Bastante patrimônio. E é um processo de resiliência e de consistência, né? Então, são pessoas, processos e performance. Esse é o tripé da empresa. Pessoas super especializadas, dedicadas, motivadas, que têm uma profundidade grande no que fazem. A gente usa muito ciência de dados, agora mais recentemente, para turbinar o conhecimento dessas pessoas. Processos. Então, nossa vida é uma maratona, é uma rotina de consistência e constância. A gente tem processos repetitivos, exaustivos, e isso tudo visa entregar performance, né, para os nossos investidores que confiam os seus recursos, e a gente trabalha para isso. Bom, e falando um pouco de mim, eu atuo no mercado financeiro agora há mais de 15 anos. Rapidamente eu tive uma trajetória um pouco diferente. Eu sou advogado e administrador de empresas. Eu queria ser advogado, aí no meu primeiro estágio em direito eu já vi que não ia rolar. Fui para uma gestora de recursos para ser estagiário, que é a Capitânia, que hoje se tornou uma grande gestora de fundos imobiliários. Também na época não era, né? Os fundos imobiliários nem existiam, isso foi em 2005. Existiam numa escala muito pequena, né? Depois, eu tive uma passagem pela RB Capital, que foi uma das pioneiras na securitização imobiliária, em fundos imobiliários, e me juntei aqui, né, em 2012 para liderar a frente de fundos de CRI, que era algo muito incipiente ainda. Então, a gente tem na gestora uma divisão entre os fundos de equity e os fundos de papel. Os fundos de equity ficam com Carlos Martins, que é um dos sócios fundadores da Quineia. A gente tem uns 5 bi aproximadamente nessa estratégia, e eu e o meu time gerenciamos os fundos de CRI, ou os fundos de papel, que hoje totalizam perto de 20 bilhões de reais. Então é uma história agora de 11 anos, que se confunde um pouco com esse crescimento do mercado. Então a gente acompanhou várias ondas aí de crescimento, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem sido muito engrandecedor, é um trabalho que é muito recompensador, porque a gente tem um impacto na vida real muito grande. Isso é super legal, né? Não é uma gestão especulativa, que a gente visa só arbitragem em ativos, muito pelo contrário, né? Muito mais uma proposta de vida real do que de vida puramente financeira. Então, é um trabalho super, super bacana nesse sentido. Pô, legal. E como que funciona, né, a gestão e o dia a dia de um gestor de fundo de CRI? A gente viu, né, acho que
depois de 2020, aumentar a participação dos fundos de CRI no IFIX, né? São fundos que captaram bastante, passaram por um momento ali muito positivo no primário, né? E esses fundos ganharam relevância. Como que funciona, né? Se estrutura um time para tocar, né? Desde o processo de originação dos deals, de gestão da carteira, de secundário. Queria entender um pouquinho como que funciona ali a dinâmica de vocês no dia a dia. Vamos lá, Vini. A gente, desde o início da nossa jornada nesses fundos, que foi em 2012 com o Kinea Rendimentos, a gente tinha uma ideia de buscar as nossas próprias operações. Isso é em função de um paradigma da Kinea, que é um aprofundamento no risco muito grande. Então, a gente gosta de entender o risco a fundo das operações, de ter conforto. O que é mais difícil quando você compra uma operação pronta. A operação pronta, você acompanha uma parte da história e não a história como um todo. Então, naturalmente, a gente não conseguia fazer isso sendo uma gestora menor. Você precisa ter um porte mínimo para conseguir originar operações e comprar de maneira exclusiva, mas foi algo que a gente sempre buscou. E a gente vem caminhando nessa direção gradativamente. Então, as pessoas que trabalham na Kinea, elas tiveram uma evolução. Eu mesmo fazia muita originação e estruturação. Hoje, pessoas que entraram para o time de análise, então temos um time de 10 pessoas aproximadamente nos fundos de CRI. Então, a gente se divide basicamente num mundo de originação e estruturação. Então, tem um pessoal que caça os negócios, analisa e viabiliza. A gente tem uma rotina de estruturação dessas operações interna bastante importante também. E depois uma outra equipe de gestão e monitoramento, que é super relevante. Assim. A gente tem um cuidado enorme no acompanhamento dessas operações. Então, mais ou menos meio a meio. A gente tem um time de 5 pessoas que buscam negócios e um time de 5 pessoas que acompanham esses negócios. Naturalmente, é tudo muito interconectado. Assim, é uma equipe super enxuta. Então, a gente vê o todo e todas as pessoas acabam tendo a visão completa. Mas, essencialmente, a gente busca essas operações. Algumas operações chegam até nós, a gente participa de operações a mercado também, mas a ideia é botar de pé discussões muito profundas em comitê. A gente tem um comitê semanal, tem um comitê que participam outras pessoas além do time de gestão. Então tem a participação do Márcio Verri, que é o fundador da Kinea, e da equipe de riscos da Kinea, que é totalmente independente. Então eu brinco que não tem estrelismo. Eu não consigo decidir nada sozinho, e ninguém da equipe. É um processo colegiado, os erros são coletivos e os acertos são coletivos. Então, é um processo repetitivo. A gente, às vezes, acha que tem um glamour muito maior do que tem. Não tem. É um trabalho de consistência e persistência e de acompanhamento muito próximo. É um casamento que a gente tem com essas empresas e essas operações, e a gente tenta ficar casado ao máximo. Assim, o divórcio é a última opção. E graças a Deus tem corrido tudo bem aí nessa janela. Muito bom. Legal. Você falou um ponto legal, que é a questão da escala, né? Para fundo de CRI, a questão de você ter um cheque maior, ter um porte grande no mercado, é um diferencial competitivo para o fundo, né? Olha, Vini, eu acredito que sim. Se a gente fizer uma analogia com fundos, às vezes, multimercado ou fundo de ações, eu diria que é a dinâmica inversa. Esse tipo de fundo que trade ativos muito líquidos e, às vezes, a vida deles fica mais difícil quanto maior fica o patrimônio. No caso de fundos com essa característica que a gente está falando, que buscam operações grandes, de alta qualidade, quanto maior você fica, mais fácil fica a sua vida. Então, é uma lógica, às vezes, inversa, que as pessoas ficam com receio. Vocês estão crescendo muito, isso não dificulta. Falo, gente, não, pelo contrário, isso facilita. Por quê? Porque você tem acesso aos melhores ativos, que, via de regra, têm um valor grande. Então, o nosso trabalho é financiar ativos imobiliários. Nós somos um banco imobiliário travestido de fundo. Então, você pegar uma laje corporativa que vale R$1 bilhão, se fazer uma dívida em cima de um ativo como esse que seja relevante, está falando de centenas de milhões de reais, 500 milhões, 600 milhões, 400 milhões. Só que a partir do momento que você acessa um ativo como esse
ele carrega consigo uma qualidade enorme, uma governança maior, muitas vezes. E há a possibilidade de você conseguir uma melhor negociação, muitas vezes. Então, faz todo sentido, Vini. A escala proporciona um acesso maior, via de regra, a operações de alta qualidade. Então, a gente tem sentido isso. A gente vê outras gestoras que foram nessa direção também de escala. E acho que é uma tendência de mercado. Boa. E entrando um pouco mais na vertente dos produtos, né? Você comentou que existem os braços, o Carlos Martins está talvez mais ali associado aos fundos de lajes, logística, aos fundos que têm efetivamente esses imóveis como parte de seus portfólios. Mas falando aqui um pouco do braço, então, dos fundos de CRIs, eu queria que talvez você pudesse contar hoje como que está estruturada, né? Você falou que são 20 bilhões, então sob gestão é um montante expressivo. E quais são esses produtos hoje que o investidor consegue acessar? Até porque eu sei que a casa tem alguns produtos que são orientados para o investidor qualificado, tem alguns que são realmente para o investidor em geral, mas eu queria entender um pouco do que vocês têm hoje, qual é a gama de produtos, até porque a gente entendendo melhor um pouco desses produtos, a gente consegue entender qual seria talvez o melhor momento ou então até como se posicionar até em termos de uma carteira em relação aos indexadores desses produtos, enfim. Vamos lá, Mafê. A gente caminhou numa direção também um pouco diferente da maior parte das gestoras, que foi uma ideia de uma matriz com vários produtos. Eu brinco que a gente transferiu o problema para o investidor. No começo, a gente tinha um único fundo e ele fazia de tudo, fazia juro real, juro pós. Mas, com um pouco de tempo, a gente vai percebendo que faria sentido uma segmentação. Primeiro, foi de indexador. Então, a gente nasceu com o KNCR, que nasceu numa época de juros muito altos. Então, ele já tinha um pé nessa ideia de juro pós-fixado. Depois veio... E depois foi bastante tempo depois. Foi em 2016 só. Então, o intervalo hoje parece muito grande, mas o processo de crescimento foi super lento. Em 2016, a gente lançou um fundo, que é o Canip, que hoje é o maior fundo listado na B3, que ele era dedicado somente a juro... É dedicado a operações em juro real. Então, a gente criou essa divisão de juro pós com juro real. Aí, em 2018, a gente trouxe o nosso primeiro fundo High Yield. Então, era uma ideia de segmentação por risco e não por indexador. Depois, a gente foi na direção oposta de criar um fundo caldeirão, que foi o Kinea Securities, que esse pode fazer tudo, tanto high grade quanto high yield, tanto juro pós quanto juro real. Mais recentemente, a gente lançou 2 fundos. Um que é o Kinea Acreditas, que ele não tem uma ideia de diferença em indexador, mas ele tem um tema diferente, que é o mercado de crédito pulverizado. Tudo que a gente fez até então era concentrado em crédito imobiliário concentrado. Estou falando aqui de operações de shopping, escritórios, lajes corporativas, em que você tem um monodevedor e um monoativo, via de regra. Esse mundo de pulverizado, você tem uma carteira, e aí você tem várias carteiras possíveis, home equity, pró-soluto, incorporação residencial. Então, a gente criou essa segmentação de tema, e mais recentemente agora a gente segmentou o nosso mundo high yield. Então, a gente tem o Kinea High Yield, que é um fundo mais arrojado em juros reais, e agora o Kinea Unique, que é um fundo em juro pós-fixado high yield. E o nome Unique é porque, na nossa visão, ele é o único fundo com essa proposta atualmente no mercado de ser um fundo high yield pós. A gente vê que os fundos high yield, via de regra, eles estão mais no juro real. Então, resumindo tudo, a gente transferiu o problema para o investidor. O investidor tem um supermercadinho ali de, putz, eu gosto de juro pós nesse momento, não, eu gosto de juro real. Eu quero estar no high grade porque eu estou com medo da economia. Não, eu quero estar no high yield porque eu estou mais confiante. E ele consegue montar uma cesta, fazendo uma alquimia ali que é muito pessoal de cada investidor. Tem também, para finalizar, um fundo super recente que é o Kinea Hedge Fund, que a gente captou agora. Esse é um fundo bem interessante porque ele é colaborativo, ele não envolve somente a área de fundos de CRI, tem a participação do Carlos Martins e também do Marco Freire, que é o sócio-gestor responsável pela área de multimercados da Kinea. Então, ele pode alocar em ações desse fundo, por exemplo. Então, é uma ideia de cogestão em todas as unidades de negócio da Kinea que atuam em ativos imobiliários. Safra super boa para alocação, então a gente conseguiu
pegar esse desconto na janela de fundos imobiliários, taxas super atrativas nas operações de CRI, então foi super bom. Acabamos dando sorte aí nesse atraso. Pô, legal, pegaram um timing bom, né? O timing que estava bem descontado ali. Mas foi a pura sorte, não teve mérito nesse sentido. O mercado andou juntamente aí logo em seguida das alocações, muito bom, né? E acho que é legal entender um pouco a cabeça de vocês, né? Como vocês estão vendo o mercado de crédito, né? Daqui para frente, mercado de dívida. Acho que a tendência da Selic ele é cair, né? E aí vocês têm produtos que são bons em um momento e tem produtos que são bons em outro momento, né? O que vocês estão vendo de cenário aí para o mercado de crédito no geral? Olha, Vini, acho que esse alívio na inflação e também, consequentemente, na Selic é um suspiro, né? Para todos os devedores, sejam eles de alta qualidade, sejam eles de menor qualidade. Acho que esse nível de Selic, apesar de necessário, ele se torna insustentável depois de um tempo para as empresas e para os imóveis. Então, eu acho que vai melhorar muito a qualidade de crédito. Já na margem melhorou. Mas é curioso perceber que o nosso foco lá é de financiamento a ativos e menos a balanços, a atividades empresariais. E por que eu estou falando isso? Porque, de verdade, a nossa maior crise ocorreu 3 anos atrás, na pandemia. Porque ela realmente foi uma crise imobiliária. O coronavírus, para mim, foi a maior crise imobiliária que a gente já viveu no Brasil. Não preciso chover no molhado. Shoppings todos fechados, escritórios fechados, e não só fechados com o modelo em cheque, né? A gente não sabia, não tinha vacina, sei lá. Teve um momento que ninguém sabia no mundo se isso ia voltar. Então, eu acho que a maior crise de crédito imobiliário, falando do mundo que a gente atua, ela foi lá atrás, ela não foi agora. Agora foi uma crise diferente, que doeu menos do que aquela. Porque aquela foi na veia, assim, os nossos shoppings estavam fechados, os shoppings que a gente é financiador, fechados, escritórios, idem. Os galpões continuaram bem, né? Mas eram 30% da nossa exposição, assim, se desse errado, a gente já está muito ferrado, né? Então, ela foi muito aguda para o país como um todo, essa crise, vou chamar aqui dos últimos 18 meses, mas para o nosso mundo de financiador a ativos imobiliários, a gente estava um pouco na contramão, os ativos se recuperando, e a gente viu uma recuperação extraordinária nos shoppings, foi algo impressionante, está sendo, né? Ainda continuam batendo resultado atrás de resultado. Nos escritórios também, a história de modelo de home office, acho que veio para ficar, mas numa escala muito particular para cada empresa, e algumas empresas já voltaram 100% e não fazem... Eu diria que até a maioria, né? Se a gente for observar ali na região da Faria Lima, hoje é difícil, qual empresa ainda não voltou minimamente em algum formato, como você mesmo disse, né? O que melhor se encaixa, mas os funcionários minimamente já estão indo e retomando os escritórios ali. Com certeza, e foi algo que assombrou por bastante tempo. Nos Estados Unidos continua assombrando ainda, especificamente escritórios. Então, é um tema de recuperação ainda. Boa parte já aconteceu, mas os ativos ainda têm espaço para melhorar. Por isso que eu acho que acaba sendo uma boa janela para os fundos imobiliários. Você tem duas coisas acontecendo. Queda de taxa de juros, que naturalmente torna menos cruel a comparação, porque hoje é difícil comparar com qualquer produto apanha da renda fixa. Não tenho o que dizer, até mesmo para os fundos de CRI que são renda fixa, acabam sendo prejudicados, porque a pessoa física naturalmente pensa, vou para um ativo sem risco, mesmo que seja pós-fixado, ele tem lá, fica listado na bolsa, etc. Então vai ajudar a queda de Selic e tem essa recuperação já em curso, que vai aumentar a NOI. Então é uma janela super favorável para os fundos imobiliários. O vento voltou a soprar a favor, né? O que assombra, a gente não tem uma recessão, que pode, vamos dizer, atrasar ou impedir um pouco desse processo de recuperação que vem acontecendo. Ou uma demora muito longa na queda da taxa de juros. Acho que isso tudo são temas menos prováveis, né? A gente tem caminhado nessa direção da economia um pouco mais forte e, ao mesmo tempo, uma Selic menor.
Pô, legal. E acho que um tópico, né, que a gente viu nos últimos anos foi o amadurecimento dessa indústria, né? Era uma indústria ali que tinha 100, 200 mil investidores e cresceu muito nos últimos anos, né? E a composição do índice mudou, a gente viu o institucional entrando mais nesse mercado. Queria entender um pouquinho o que vocês veem, né, para o futuro do mercado, né? O que vocês acham para onde que vai esse mercado? Hoje ele ainda é composto muito por pessoa física, né? Você acha que no futuro ele vai ter uma representatividade maior do institucional, do investidor estrangeiro? Como que é a cabeça de vocês nesse sentido? Acho que esse é um tema super legal, né, Vini? Porque ele esbarra em várias questões. E acho que o primeiro ponto é que o fundo imobiliário ele se provou muito democrático, né? A pessoa física hoje acessa diversos fundos com cota R$10. Então, o fundo imobiliário é para todo mundo, sim, né? Ele não é um veículo para a pessoa ultra sofisticada ou para o ultra rico, muito pelo contrário. Ele é um fundo que democratizou e dando acesso a ativos que dificilmente a pessoa conseguiria, né? E muito menos o investidor de menor porte. Então, hoje, você tem acesso a diversos dos melhores shoppings do Brasil, através de fundos, das melhores lajes corporativas do Brasil. Você imagina isso na pessoa física, é algo realmente para a minoria da minoria da minoria. Então, ele é um produto muito interessante nesse sentido de democratização e acesso, de facilidade, porque você ter imóveis na pessoa física é ultra complexo. Você tem que pagar imposto, você tem que gerenciar o ativo, tem dor de cabeça de manutenção, etc. Então, a praticidade do fundo imobiliário acho que atraiu muito também as pessoas que já gostavam de imóveis e tem todo esse lado cultural do brasileiro que adora imóvel. E acho que adora imóvel porque pinga a renda, né, mensalmente. No final das contas, o dinheiro só sai. O fundo imobiliário é uma das poucas coisas que bota o dinheiro para dentro. Então, foi uma paixão nacional que virou amor já, né? Às vezes é amor e ódio, mas tá aí, vai ficar. E eu acho que foi um passivo bom para se ter. Não acho que foi uma má escolha, porque foi um mercado que caminhou para a direção das pessoas físicas, pela isenção fiscal. Eu acho que foi muito legal por tudo isso que eu já comentei, de dar acesso. Mas não exclui a participação de institucionais, né? Sejam eles fund of funds, que estão um pouco menos ativos nesse momento por conta de todo esse processo de subida de juros, que de fato deixou o mercado muito descontado e as emissões deixaram de acontecer. Também outros institucionais, talvez as fundações entrando mais ativamente. Investidores estrangeiros eu tenho mais dificuldade de enxergar nesse ambiente de juros altos, porque eles têm muitas oportunidades em real estate. O mercado de real estate lá é realmente imenso. Ele é uma ordem de grandeza muito desproporcional à nossa. Então, eu tenho mais dificuldade de enxergar esse investidor entrando em escala no Brasil nesse momento. Talvez se a taxa de juros baixar muito lá fora, se o Brasil tiver um crescimento muito expressivo, pode ser, mas acho que hoje ainda está muito na mão dos locais, salvo raras exceções, que é o investidor estrangeiro que está no Brasil há muitos anos, que tem já uma visão de longuíssimo prazo e que estará aqui conosco para sempre, mas uma entrada adicional acho que ainda não é o mais provável. E Flávio, pensando um pouco até em desafios, né, da indústria, vocês enquanto gestores, naqueles desafios que vira e mexe vocês se esbarram, seja em questões regulatórias, seja enfim, e até cobranças que também vêm desses cotistas, né, a gente viu uma evolução muito grande, por exemplo, da qualidade da informação, da transparência da informação que vem para esses cotistas, entre outras questões até nessa parte regulatória. E eu queria entender, você comentou aí da pessoa física, do investidor, do cotista. Essa semana está super em pauta, a gente está falando bastante sobre uma possível tributação dos fundos imobiliários. Na verdade, não é nem essa semana, né? Isso aí é um fantasma que assombra a indústria há bastante tempo. E o investidor que coloca principalmente, né, seus recursos aqui em fundos imobiliários orientado, né, essa questão de ter a renda mensal, esses dividendos mensais isentos de imposto de renda, ele já fica um pouco receioso em relação à classe. Então, eu queria até entender um pouco, a gente está falando bastante sobre essa
possível, né, essa medida provisória que está sendo discutida na tributação, né, de fundos que tenham abaixo de 500 cotistas. E eu queria entender um pouco a sua visão, né, nesse cenário, nessa formatação atual, como está, e até entender um pouco de eventuais melhorias em relação a desafios que os gestores se esbarram hoje, pensando principalmente nos interesses dos próprios cotistas. Legal, Mafê. Esse é um ponto antigo, né? Já se discute isso há muitos anos, mas eu acho que essa MP que foi expedida recentemente, tratando tributação de fundos exclusivos e outros temas, eu acho que ela é positiva, porque ela preserva o regime atual, mas colocando uma régua maior de número de investidores, né? Passando de 50 para 500. O que eu acho que é atingível para a grande maior parte do mercado. Você tem situações em que são fundos de club deals específicos, que você pode ter uma dificuldade um pouco maior, mas em geral eu acho que é uma boa medida, porque afasta um pouco daquele estigma de que você pode ter um abuso de forma para usar um fundo para uma família específica ou para uma situação específica que vamos dizer, deturpa a essência da que classe, é de fato do produto, né? Na verdade, o propósito do produto, né? A gente sabe que no passado, se não me engano, há 2 anos atrás, a gente teve quase que, né, uma medida ali, uma quase tributação, né, uma proposta, aliás, e nessa proposta gerou bastante ruído e muito foi defendido na importância que esse produto tem perante até o próprio ecossistema da construção civil no nosso país. Então, justamente o propósito que ele se propõe, ele está mantido com essa questão, né, de ter essa isenção acima, desde que o fundo tenha esses critérios exigidos, né? Que seriam aí minimamente os 500 cotistas. Essa característica mais de maior legitimidade, né? De ser mais fidedigno ao seu propósito, que é de dar acesso às pessoas a esses investimentos imobiliários e a financiar o setor. E eu acho que esse é um lado pouco comentado, Mafevini, que eu acho que a gente precisa lembrar. Os fundos cumpriram o seu papel, na minha visão, assim, claramente. E a gente acompanha isso há 10 anos, a gente vê o quão relevante foram em situações que mudaram o desenvolvimento imobiliário da cidade ou de uma região. Então, o fundo imobiliário funcionou. E eu falo aqui dos fundos de CRI, ele trouxe um funding estável para diversas empresas, é uma alternativa viável, de longo prazo, de custo bastante razoável e fez frente aos bancos, que eram a principal alternativa para financiar o setor, e veio num complemento. Muitas vezes o banco não quer fazer uma operação e nem pode. Pode, mas é muito penoso para o banco fazer uma operação de 10, 15, 20 anos, por conta de Basileia, diversas restrições regulatórias, que são para o fundo imobiliário super, super tranquilas. Então, a gente tem operações de shopping que nasceram com 20 anos, hoje elas já têm lá perto de 13. Mas, poxa, é muito bom para o empresário poder ter uma linha como essa, e ainda mais num custo que ele entende como razoável. Sim. Então, sem falar na geração de emprego, que você tem hoje cada vez mais fundos financiando o mercado de construção civil, incorporação, não só loteamentos e afins, mas muita gente se especializa. A gente, inclusive, está tendo uma atuação grande em financiamento a incorporadoras. Isso gera emprego, isso gera renda, tem um multiplicador grande. Então, de fato, a classe ela está na minha visão, obviamente a gente é vezado, porque a gente faz isso para viver, mas ela está cumprindo a sua missão, tanto do ponto de vista do investimento na economia real, e tanto do ponto de vista de aplicação de recursos, dando acesso para muita gente a um produto de difícil acesso em outras alternativas, né? Com certeza. Um ponto legal que você falou, né? Acho que a gente está vivendo um pouco disso, que é a questão... a gente teve alguns eventos de crédito no início do ano, né? E os bancos ficaram um pouco mais reticentes ali em fazer essa abertura de crédito ali para os players, né? Eu acho que os fundos imobiliários são muito importantes desse movimento de democratizar o acesso ao crédito, né? Então, acho que até vocês devem sentir um pouco disso na prática, né? Da oportunidade, talvez, de fazer operações com taxas melhores por conta dos bancos ainda estarem ali com a ressaca, né? Daquele movimento ali do início do ano de crédito. Sem dúvida. A gente conseguiu,
por sorte, né, a gente tinha recursos naquela janela que foi ali mais para o começo do ano, muito aguda de crédito privado. Então, o nosso Kinea Hedge Fund conseguiu se apropriar bastante disso, porque a janela estava super favorável para alocações. A gente conseguiu, no nosso Fiagro, que não é imobiliário, mas lembra bastante, por de forma, comprar diversas operações em mercado secundário que foram vendidas por agentes diversos que precisavam fazer liquidez, seja para pagar resgate, seja para diminuir risco. Então, esses fundos serviram como buffer ali e, ao mesmo tempo, foram uma oportunidade grande para nós como investidores. Então, contribui, na medida em que eles não estejam inseridos na crise, né, Vini, para a oportunidade e para amaciar um pouco desse impacto que você tem quando há um evento de estresse. Muito bom. Agora, está quase chegando aqui no fim do nosso papo, mas antes, eu acho que, principalmente para aquele investidor que está aqui nos assistindo, eu acho que é importante até entender. Acho que olhando no âmbito da carteira, né? Então, quando o investidor está lá tomando as suas decisões, você basicamente jogou, né? Você, olha, você quer, eu tenho aqui todas as opções, você jogou na mesa aqui, você tem um monte de opção, mas quando ele vai compor uma carteira, principalmente falando aqui dos fundos imobiliários, né? Sem entrarmos aqui nas demais classes, entre outras coisas, mas falando dos fundos imobiliários, qual que é a importância dos fundos de papel perante uma carteira do investidor? A gente sabe que os fundos de tijolos, então, eles têm aqui eles têm um comportamento negativo em relação ao, por exemplo, a taxa de juros Selic. Então, conforme a taxa de juros vai caindo, a gente começa a perceber uma performance, um comportamento positivo dessa classe, dos fundos de tijolos. Mas os fundos de papel, a gente inclusive viu eles performando muito bem em um cenário que, digamos, é esse cenário de uma política macroeconômica mais contracionista, onde a gente estava realmente, né, com uma inflação elevada, com uma disparidade em relação aos índices, né? Então, IGPM também, a gente teve ali o índice apresentando, né, elevações significativas, e a gente sabe também que, de acordo com o que a gente já estudou, já fez a tarefa de casa, os fundos de papel que são indexados aqui em CDI, eles tendem a ter esse comportamento também positivo, conforme a gente vê esse aumento da taxa de juros Selic. Mas como que é nesse cenário agora que a gente está falando de cortes de taxa de juros? O porquê o investidor deve manter essa classe dentro da sua carteira? Excelente pergunta, Mafé. Tem vários pontos legais para a gente abordar. Primeiro, os fundos de papel, eles se recuperaram menos, mas também eles tinham caído menos. Então, uma recuperação menor, mas a queda tinha sido muito menor. E por que a queda foi menor? Porque eles são fundos que estão... eles se beneficiam, via de regra, de maior inflação ou maior juros. Eles têm a carteira indexada à inflação ou carteira pós-fixada. Ambos se beneficiam dessa dinâmica que a gente viveu nos últimos 2 anos, seja da inflação mais alta, seja do juro pós mais alto, da Selic. Isso se traduziu num maior dividend yield, o que foi muito bom para os seus investidores. Então, eles carregaram uma renda passiva muito maior do que aquela dos fundos de tijolo. Então, essa foi a explicação do porquê que os fundos de tijolo caíram mais e os fundos de papel caíram menos. Por outro lado, não é dizer que agora eles deixam de ser relevantes, ou agora, não servem para nada. Primeiro, porque eu acho que a queda da Selic não é uma queda... A gente está muito traumatizado por 2020, né? Que a gente viu a Selic a 2%. A curva, no seu Flávio que está falando, a curva da BMF, que são todos os agentes de mercado, indica uma Selic perto de 10% para daqui a 2 anos. É muita coisa ainda. Isso significa dizer que o carrego dos fundos de CRI, especialmente os pós-fixados, e acho que aí não vai ser muito diferente para o fundo de inflação, porque as coisas andam mais ou menos juntas, é que a gente viu janelas esquizofrênicas de inflação muito baixa e juro muito alto e vice-versa. Mas, na média, os indexadores, eles andam tem que dar mais ou menos a mesma coisa, um título em IPCA e um título em CDI, né? Ou não vai distanciar muito no médio prazo. Enfim, eu acho que eles vão render bem também nesse ambiente de menor Selic. Seja por uma surpresa inflacionária, ou seja, porque a Selic não vai cair tanto. Então, o patamar de dividendo que eles vão produzir, eu acho que vai ser ainda maior do que os fundos de tijolo. Você pode até falar, putz, mas seu ganho de capital vai ser menor.
provável que sim. Mas você tem diversos fundos que são carregadores de títulos pré-fixados, fundos que têm juro real mais inflação, que eles têm duration. Eles se comportam como se fosse um ativo imobiliário. Então, a queda da taxa de juros aumenta o valor patrimonial, especialmente se os fundos forem marcados a mercado, que é o caso dos fundos da Kinea. Nossos fundos são marcados a mercado. Então, eles sofreram muito com uma diminuição do valor patrimonial por conta da abertura da curva de juros. E agora a gente está na contramão. Então, você tem ganho de capital também de fundo de papel potencial. Talvez não para os fundos 100% pós-fixados, porque nesses a gente tem o duration zero, então quando a taxa de juros fecha, você não tem o benefício da elevação do valor patrimonial. Mas, Fê, eu acho que é a composição, sim, sempre. Eu nunca fico com um só fundo. É aquela coisa da meia mussarela, meia calabresa. Você nunca vai acertar. Muito difícil acertar. Então, falando de fundo de papel, tenha juro pós e tenha juro real. Putz, quero mais risco? Coloque mais risco também. 10%, 20%. Aí depende muito do perfil pessoal. Somado a isso, o tijolo. Então, é a pizza. Não tem uma monoestratégia que vai ser vencedor. Você precisa assim, ter muita sorte para acertar a virada de chave. Não é nem competência, assim. Não basta só competência, tem que ter sorte. Então, eu acho que é um mix. Tem aquele ditado, né? A diversificação é o almoço grátis do mercado, né? Então... Pois é, exatamente. Traz essa componente aí super importante. Bom, a gente está chegando aqui no final, mas antes, acho que vamos deixar uma mensagem final aqui para o Flávio, né? Que ele gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo, para os investidores. Algum recado, alguma mensagem, algum aprendizado aí da sua trajetória que você acha que é importante também deixar aqui. Para você que já tem um longo caminho, contou aqui que tem mais de 11 anos, né, de experiência no mercado financeiro, contar para aqueles que talvez estão começando agora, pontos de atenção, alguma, diria até inspiração. Olha, eu acho que é o exercício de paciência. Os investidores têm que ter essa confiança de que os fundos imobiliários eles tendem, via de regra, voltar a se recuperar. Pode demorar um tempo, mas... E falando aqui bastante de fundos de CRI, às vezes ficam muito descontados numa janela, a gente já viveu isso várias vezes nos nossos fundos, mas eles voltam, então não se desesperem. Eu vejo que a grande maior parte dos gestores quer fazer um trabalho sério, então a gente tem que dar um voto de confiança. Eu acho que se você gosta da gestora, acredite e aposte por um tempo, porque as pessoas estão motivadas a fazer um trabalho sério. Essa é a minha observação. Pode ter exceções sempre, mas estamos falando aqui da normalidade, né? Então, eu acho que é esse jogo de paciência e consistência. Escolher fundos que tenham boas carteiras, boas equipes, e não se desesperar nesses momentos de crise mais aguda, porque, via de regra, são os piores momentos para comprar, para vender, desculpa, e os melhores momentos para comprar. E é justamente o contrário do nosso instinto. O nosso instinto é vender nessa hora. E não é só das pessoas, o meu também, Flávio. É do ser humano, né? Então a gente tem que ir contra o instinto. E para vocês, agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho, uma festa que é super relevante. Eu acho que falta ainda essa profundidade para a gente conseguir mostrar para as pessoas, além do dividend yield, que eu sei que é um bordão, já virou um clichê, mas se é um clichê por uma razão, a gente ainda não chegou lá. Então o seu trabalho é super relevante nesse sentido, de trazer profundidade, de trazer informação. A gente tenta se comunicar, mas eu acho que vocês fazem um trabalho muito melhor do que as gestoras, porque muitas vezes a gente fica imerso lá na tecnicalha e não consegue ter uma linguagem tão mais fácil. Então, pô, esse trabalho super importante, vocês estão de parabéns. E é isso, obrigado pelo convite. Obrigada. Quer deixar uma mensagem final também, Miri? Mais agradecer o Flávio mesmo pela aula aqui. Acho que é muito importante a gente criar essa ponte, né, entre o investidor e o gestor, para passar um pouquinho da cabeça do gestor, né? O investidor entender que ali do outro lado da mesa tem uma pessoa, tem um time, tem pessoas que estão extremamente dedicadas, né, para fazer o ativo entregar bons resultados. E acho que toda oportunidade que a gente tem aqui para trazer alguém para conversar,
todo mundo sai ganhando, né? Pô, o investidor Com certeza. aprende mais, o gestor tem a chance ali de falar um pouquinho do que pensa. Então, Mostrar mais sobre a sua estratégia, né? obrigado pelo papo, Flávio. Obrigado. Muito obrigada, então. Agradeço também bastante aqui ao meu colega, né, de bancada, o Vinícius Duarte, head da mesa de fundos da XP. Também ao nosso convidado super especial, ao Flávio Canho, da Quineia Investimentos. A gente já está chegando aqui, então, no final do nosso papo. Foi muito bom. Quero agradecer também vocês que nos acompanharam. E já convido vocês, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal. E eu te aguardo no próximo papo.